Tá bom, gente, eu tive que aperfeiçoar aqui, sabe? Porque eu tô sem computador, então eu tive que fazer uns slides no próprio celular aqui pelo WhatsApp, tá bom? Então vocês não estão vendo minha tela do WhatsApp, mas foi o meio que eu consegui, tá bom? Para poder fazer uma aula um pouquinho mais dinâmica, tá? Então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que tenho de poder dar essa aula hoje, com um tema tão especial e um privilégio muito grande de dar uma aula com um tema que foi o profeta que falou, né, na Conferência das Mulheres do ano passado, né? Então, é muito gratificante realmente essa aula, né? Ela traz um tema muito bom para a gente mesmo aprender. Eu gostaria que alguma mulher pudesse ler para a gente qual é o tema da aula. Abraçar o futuro com fé. Presidente Rousseau Menels, presidente da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias. Isso, obrigada, irmãs. Então tá. Então ele falou, todo mundo já assistiu esse discurso? Todo mundo que está aqui ouviu o discurso do profeta? Foi na Conferência de Mulheres? Sim. Isso, parabéns, gente. Foi um discurso muito bom, né? Eu amei esse discurso na época e amei agora poder reler ele e ver algumas coisas que nós podemos fazer, né? E a gente vê que a gente está vivendo numa época de pandemia, né? Principalmente nessa época, a pandemia tinha começado e a gente viu que mesmo com a pandemia, o profeta, ele falou, né? Que se tornou até uma citação, né? Quem pode ler para mim aí? O futuro será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar. Oi, gente. Oi, tô ouvindo. Tá, que eu não escutei o restante da frase, tá bom? Então, como vocês se sentem, né, em saber que o profeta ele falou que seria glorioso para aqueles que estiverem preparados? Gente, eu não posso ficar chamando por nome ou designando quem vai falar, porque eu não estou conseguindo, como eu estou compartilhando tela, eu não sei quem está participando da reunião, tá bom? Quer que eu faça? Eu Eu tô gostaria com que... todos os nomes aqui. Isso. Pode direcionar as perguntas quando eu lançar, você pode lançar para alguém para mim, tá bom, Beth? Porque eu não posso estar vendo. Então, uma pessoa que eu vi que está aí, né? Carme, como você se sente que o dia pode ser grandioso para aqueles que estiverem preparados? Eu acho que se eu estiver preparado, ou todos que estiverem preparados, vai ser glorioso realmente. Porque se eu não me preparar, para mim vai ser condenação. Eu vou sofrer, eu vou morrer, sei lá. Mas se eu estiver preparada, eu vou passar pelas dificuldades, pelas coisas, tranquila. Porque eu vou estar preparada sabendo que isso vai acontecer. A gente sabe que isso vai acontecer mesmo, né? Uhum. A gente sabe que vai acontecer. Tá. Então, o profeta ele falou, né, que ele viu grandes coisas acontecendo naquela época, né, na nossa época agora, né? Muitas mulheres que realmente se prepararam para a pandemia. Ele citou até a história de uma mulher que ela falou que para ela estava sendo dia grandioso e ele perguntou se o motivo era armazenamento, né? E ela falou que sim, né? Que ela tinha feito o armazenamento e ela podia ver. Então a gente vê que o Senhor ele usa meios, né? Os profetas sempre vêm nos aconselhando de algo e às vezes não é para aquele momento, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, né? Eu fui presidente da SOC aqui em Três Lagoas e a gente trabalhou muito com armazenamento. O presidente Gordon Ben Hinckley, ele frisava muito isso, armazenar, armazenar, armazenar. E todos nós achamos que logo depois veio a crise mundial, né, que houve. E todo mundo, a gente achou que era por causa da crise, né, porque todo mundo teve um baquezinho, né, e era com os armazenamentos. E hoje a gente vê claramente que não só foi para aquela época, né, mas para épocas atuais. E uma das coisas que a gente viu o profeta ele falar foi do Vem e Segue-me, né? Que é muitas mulheres, né? Muitas famílias, né? Estão sendo abençoadas com o Vem e Segue-me hoje. A gente sabe que tinha um ano,
né? Praticamente quase 2, que o Vem Segue-me era 1 ano, porque tinha sido o ano anterior e o ano que passou, né? Com o Vem Segue-me, né? E que estava fortalecendo as pessoas dentro do lar, né? Estavam fazendo o lar realmente um pedacinho do céu, né? Onde está todo mundo aprendendo. Está tão intensificado com o Vem Segue-me que a gente está estudando na escola dominical, a gente está estudando agora até no seminário, afunilou com o Vem Segue-me, até as aulas que eu vou dar na semana vai ser as mesmas aulas que a gente vai estar estudando em casa, o Vem Segue-me. Então a gente vê que foi um mandamento de Deus e que realmente a igreja ela não deixou de existir. Eu até falei no meu discurso hoje, que tinha sido sobre templos santos, né, lugares santos, e nosso lar um lugar santo. Né? E vinha com a história do Vem Segue-me também, né? Que o Senhor ele está abençoando nossos lares para que eles sejam lugares santos, tá bom? Só que o profeta ele falou bastante sobre isso, agradeceu sobre as mulheres, mas eu vou passar para um princípio que ele ensinou, tá bom? Porque o discurso é muito grande, tá? E eu vou usar só as partes que eu acredito que vai ser de grande valia para a gente. Então ele fala sobre que havia 3 maneiras, né, para que a gente pudesse, né, nos fortalecer para que quando, né, esses tempos difíceis possa ser como ele falou lá, se a gente estiver preparado, a gente não vai sofrer. Quem pode ler essa parte aí para mim? Para nós. Né? Eu vou ler. Primeiro, ele os ajudou a criar áreas onde poderiam estar a salvo, que ele chamou de lugares de defesa. Segundo, ele preparou o espírito do povo para ser fiel ao Senhor seu Deus. E terceiro, ele nunca parou de preparar seu povo, física ou espiritualmente. Vamos considerar esses 3 princípios. Tá. Então, quem lembra quem foi essa pessoa que fez essas 3 coisas que o profeta ele usou ele como exemplo? Quem era a gente? Alguém sabe me falar? Pode Por que colar? não? Não pode. E que é bom ter as aulas depois, que é para a gente relembrar as coisas Tá. que Não esqueceu. precisa colar, não, que eu vou pôr na tela agora, tá? Quem pode ler? Pode ler, Beth, já que você ia colar. Tá bom. A esse respeito, podemos aprender muito com o capitão Moroni, como comandante dos exércitos nefita. Ele enfrentou forças opositoras que eram fortes, maiores em número e mais cruéis. Então, Moroni preparou seu povo de 3 maneiras essenciais. Isso. Então, a gente viu aí que o profeta, ele falou exatamente isso, sobre as 3 maneiras que Moroni ele usou, né, para ajudar o povo. E agora o profeta vai reverter isso para os nossos dias. Como que a gente pode usar as mesmas estratégias, tá bom? Que Moroni usou, né, para ajudar o povo dele, como nós podemos ser ajudados, tá bom? Quem pode ler para a gente aí o primeiro? Márcia, pode ler? Princípio número 1. Criar lugares de defesa. Isso, né? Então, Moroni, ele criou lugares de defesa. Quando a gente estuda, né, o Moroni, ele foi chamado muito novinho para ser capitão dos exércitos nefitas. Muito novo. Mas ele era um homem de tamanha sabedoria, né, que buscava o entendimento de Deus, que ele trabalhava de uma maneira que ele sempre surpreendeu os lamanitas, tá bom? Então, uma das coisas que ele fez, né, ele foi e fortificou, tá bom? Os lugares, tá? Primeira coisa que ele fez é que quando os lamanitas foram marchar contra eles, ele tinha colocado capacete, ele tinha colocado escudo, ele tinha colocado
espada, né? Quanto os lamanitas, eles não tinham nada. Eles vieram com o corpo pelado, só com uma faixinha entre o corpo, né? E os exércitos de Moroni, eles conseguiam receber assim as investidas do lamanita, mas eles eram mais protegidos, porque eles estavam protegidos, né, com todas essas coisas. Então, qual é algumas coisas que nós podemos usar, né, para que a gente possa nos proteger, né, que o Senhor está usando, né, conosco, para que a gente pode usar para nos proteger a nós e nosso lar durante esses momentos de dificuldade que estamos travando batalha contra o mundo. Bom, eu acho que uma das coisas dessa preparação, né, para nós e para nossa família, é realmente nos preparar espiritualmente, né, de todo o coração. E fazer isso realmente, né, com todas as nossas forças, empregar mesmo, buscar e entender o que o Senhor quer nos dizer. Uma das coisas que sempre me vem à mente, que o profeta Nelson falou, é que a gente não conseguiria sobreviver nesses dias de hoje sem buscar revelação. Então, uma das coisas essencial que tem para que a gente possa sobreviver nesses dias de hoje e nos preparar, né, para as coisas que estamos passando e para as coisas que ainda virão, né, é buscar revelação e saber o que o Senhor espera de nós e o que podemos fazer para sempre estar preparado como Moroni, né? Eu gosto muito do Capitão Moroni, porque ele foi um líder, assim, um grande exemplo, né? Ele sempre estava preparado para todas as ocasiões. E essa palavra preparação eu gosto muito, né? É claro, eu tenho muito que melhorar nisso ainda, mas eu sempre falo aqui em casa essa palavra, é uma das minhas palavras preferida, né? Que é a preparação, porque quando nós estamos preparados em todos os aspectos, seja lá espiritual, material, né? Físico, a gente tudo que vier, né? A gente vai passar mais fácil, né? Não que às vezes a gente não vai sofrer um pouco, mas vai ser mais fácil de passar por aquilo e a gente também vai ter força para poder ajudar outras pessoas. Isso aí, Marcinha, obrigado. Prestem atenção que essa característica aí, uma dessas coisas, né, que a Márcia falou sobre receber revelação pessoal, a gente vai usar no tópico 2 também, tá bom? Então, a gente tem que nos preparar, e uma das coisas é recebendo revelação. O Senhor, ele realmente vai nos guiar a que modo fazer. É como Capitão Moroni, né, ele fez. Uma das coisas, né, até eu coloquei a gravura dele aí, tem uma escritura, né? O próprio Mormon, do livro de Mormon, ele colocou o nome do filho, ele deu a homenagem do filho dele, chamar Moroni, porque ele fala da admiração que ele teve por esse homem. Ele falou assim, que se o mundo, né, realmente tivesse mais homens como Moroni, né, o inferno tremeria. Porque o Moroni, ele não era só, assim, criativo em algumas coisas, ele era obediente em todas as coisas. Por isso que ele conseguiu fazer as coisas que ele fez. Ele conseguiu ser capitão e liderou e ganhava as batalhas. Não que às vezes não havia perca nos soldados, como a Márcia falou. Às vezes a gente acha que eu tô forte, né? Que eu não vou passar por dificuldade. Vai sim, o profeta não quis dizer que a gente não vai passar por dificuldade. Ele só falou se nós estivermos preparados, né? Nós não vamos desanimar, nós não vamos cair, tá bom? Se a gente realmente fazer do nosso lar um pedacinho do céu, né? Colocar todas as coisas que precisamos ter dentro do nosso lar, Satanás ele não vai ter poder sobre ele. Né? Se o nosso lar houver mais comunicação, se houver mais amor, se os pais começarem a entender mais seus filhos, se seus filhos começarem a entender mais os pais, se verem o que até no meu discurso hoje falava sobre que tipo de música eu estou escutando. Eu gostei muito de uma parte que o irmão ele disse que era como para a gente imaginar quando nós abrimos a porta do nosso lar. Né? Vamos fazer de conta, vocês podem até fechar os olhos e imaginar, vocês estão abrindo a porta do lado de vocês agora. Qual o sentimento que vocês têm? É de paz, é de alegria, é de conforto? Agora vamos andar dentro do nosso lar, entrar em cada cômodo. Há gravuras do Salvador, há gravuras que nos lembra e nos remete, né, ao amor de Deus por nós, né? No nosso lar, né, no nosso quarto, é um quarto de oração.
É um lugar onde realmente nós fazemos nossa oração. Ele até fala assim também, na nossa cozinha, é um lugar onde a gente prepara os alimentos, compartilhando com outras pessoas, né, para estar lá ajudando a gente a fazer, né, membros da família, conversando. Há um lugar dentro do nosso lar onde a gente senta, conversa, onde o celular é desligado, onde todas as coisas... Engraçado que ele falou sobre, era como a gente fazer uma reflexão virtual, né? E esse discurso tinha sido de 2009, e hoje a gente está usando tudo virtual, né? E ele falou para a gente se imaginar dessa forma, né? E ele falou, será que no nosso lar tem isso? Será o que tenho que fazer de reparo se essas coisas não acontecerem? Né? Será que só vai ser um reparo rápido ou vamos ter que fazer uma grande reforma dentro do nosso lar? Tá bom? Então, nesses dias de adversidade, é isso que o capitão Moroni tentaria fazer. Saber qual é as partes que ele deveria fortalecer. É dentro do nosso lar, é dentro da nossa vida, é dentro do lugar onde a gente convive. A gente tem que procurar esses lugares. Aonde eu tenho que fortificar? Onde está fraco? É lá que eu tenho que fortificar. Né? Assim como o Moroni, ele fez, né? Quando a gente lê, né? Que nem a gente viu com o Estandarte da Liberdade, quando o próprio povo do Senhor, né, no centro, na capital do país, estava fazendo toda aquela rebelião, tá bom? Onde Moroni mandou a carta para Paorã, lá criticando Paorã, achando que Paorã que não estava enviando os soldados, né? Enquanto Paorã foi um grande homem também que mandou lá em Alma 60, né? 66, Paorã, ele fala que ele... Moroni pergunta por que tamanha negligência, né? Por que não estava mandando, né, soldados lá? E aí, depois Paorã responde, né, que ele não censurava Moroni, né, porque Moroni falou, eu vou com os soldados ao centro do país aí, né, e a gente vai travar uma batalha, né, e Paorã falou que ele só estava defendendo, né, a cadeira de juiz supremo para tentar ajudar. Então, tem hora na nossa vida que a gente vai ter que ser como o capitão Moroni, né, fazer um estandarte da liberdade e lutar pelo nosso direito religioso, do direito à família, do amor. Isso são guerras que a gente está travando todo dia em nossas vidas, onde o mundo está implantando tantas coisas e que a gente tem que sair vencedor. Temos que fazer isso assim como o capitão Moroni, tá bom? Que nem essa gravura do Estandarte da Liberdade. Então, muitas batalhas, talvez, né, como essas batalhas que ele travou, às vezes podem ser batalhas espirituais, tá bom? Que a gente às vezes vai ter que enfrentar, às vezes com preconceito, com algumas coisas que nos aflige hoje, né, aqui na Terra. Mas a gente tem que ser valente como esse homem, né? E uma das coisas aí, que é o primeiro tópico que a gente tem que fortificar, né? Fazer fortaleza do nosso lar, da nossa família, na igreja, né? Em todos os lugares a gente tem que lutar, né? Como a gente viu que nos sortes dele ele colocava soldados, ele cavou ao redor para que os lamanitas não pudessem entrar, e a gente viu que os lamanitas estavam assombrados cada vez que tentava atingir os nefitas e eles não conseguiam, né? E muitas vezes as batalhas, né, todas as vezes as batalhas eram ganhas porque eles eram obedientes e seguiam um capitão que era obediente a Deus, né, que cumpria com os mandamentos de Deus. Tá bom? Então, esse é o primeiro tópico, que a gente possa nos preparar, né? Fortificar nosso lar, fortificar nossas vidas. Nós, como mulheres, né, lutarmos realmente pelo direito da família, né, de poder guardar nossos filhos, né, dos maridos e todas as coisas, tá bom? Não ir pelo, como sempre fala, né, o direito das mulheres que elas ficam buscando, que eu acho que muitas vezes ela está tirando o direito dela mesma. Né? Então, que a gente seja mulheres sábias, como diz as escrituras, mulheres sábias edificam o seu lar. Segundo tópico, quem poderia ler para a gente? Dois, preparar seu espírito para ser fiel a Deus. Assumimos um grande projeto para entendermos a duração e a capacidade do Templo de Salt Lake. Isso. Quem conhece a história do Templo de Salt Lake? Irmã que leu. Quem foi que leu? Não deu para me ver. Foi eu, Cris, Alana. Lana, você conhece um pouquinho da história do Templo de Salt Lake? Mais ou menos, dos pioneiros, né, que tiveram a dificuldade para construir. Isso aí. Então, a gente sabe que eles passaram por muitas provações, né? E houve um momento
que o templo estava sendo erguido, né? A gente sabe que era Brigham Young, e que os alicerces do templo teve que ser aterrado por causa da perseguição que estava havendo. Então eles aterraram, porque lembra, toda vez que a igreja construía um templo, havia uma perseguição. E dessa vez os exércitos, né, do governo, daquelas coisas lá, estavam passando e eles tiveram que aterrar e fazer como um campo. Só que quando eles tiraram a terra que cavou para voltar à construção, os alicerces do templo tinham rachado, tá bom? E Brigham Young, ele chegou até a chorar, porque ele sabia agora que ele não ia estar vivo para a dedicação do templo, tá? E durou 40 anos a construção do templo de Salt Lake, né? Tem muita história, muitas coisas que eles sofreram, que eles passaram, tá bom? Só que agora há pouco a gente também viu alguma coisa acontecer com o templo de Salt Lake. Quem lembra o que foi que passou com o templo? O que está acontecendo com o templo de Salt Lake hoje? Está passando por uma reforma. Isso, o templo de Salt Lake Vai está passando por uma... Vai demorar 4 anos, né, para ele poder ficar pronto novamente. Está se fortalecendo, né, para poder aguentar os furacões, as tempestades, né, a diversidade que tem pela frente. Isso aí, Márcio. Então, ele está passando por reformas que era preciso, né? Naquela época não tinha tantos meios, né, para suportar tudo o que a Márcia falou aí. Gente, vocês sabiam? Teve uma história que uma vez eu li sobre o templo de Salt Lake. Quando ele foi construído, houve um espaço nele que deixaram dentro que ninguém sabia para que era. O profeta fez e ninguém sabia. Com o passar dos anos, era o espaço certinho do elevador. Então, tudo que o templo, como eles são construídos, é da forma que o Senhor quer. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas o Senhor entende. E agora é a hora da reforma dele. Ele precisa estar em pé para a segunda vinda do Salvador, tá bom? Quem pode ler essa citação aí para gente? Vou ler, Cris. Alguns questionaram a necessidade de realizarmos medidas tão extremas. Contudo, quando o Vale do Lago Salgado sofreu um terremoto de magnitude 5,7 no início deste ano, esse venerável templo balançou o suficiente para fazer cair a trombeta do anjo Moroni. Obrigada. Então, olha o que aconteceu, gente, aí. Dá para ver o anjo Moroni e dá para ver onde está a trombeta? Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Isso. Então, o profeta até na conferência depois, ele falou sobre isso, né? Então, um dos sinais, né, que o templo precisava mesmo dessa reforma, que ele tremeu, é que a trombeta caiu. E ele já estava em reforma, né? Depois vocês pesquisem lá, eles estão mexendo totalmente na parte, né, dos alicerces do templo, colocando como reforço, né, para que possa resistir a isso, tá bom? Então, muita gente não entenderam, muita gente falou que era sinal de não sei o quê, muitos inventaram um monte de história, tá bom? Mas era porque realmente o templo ele precisa da reforma. Pode continuar lendo aqui? Ô, Cris, Oi, pode falar. eles colocaram molas, eles estão colocando molas, né? Porque a mola vai balançar e não vai cair, entendeu? Em todo o país assim de primeiro mundo, os prédios que eles fazem, tudo eles colocam mola agora, nesses lugares que tem terremotos, né? Essas coisas todas aí. Isso aí, é exatamente para isso mesmo, tá? Para que ele possa chacoalhar. Nós sabemos que todos os templos são construídos para perdurar por milênio, tá, gente? Tudo vai queimar na terra, mas os templos eles vão continuar na terra para que a obra do Senhor ele possa continuar, tá bom? A coligação de Israel, através dos batismos vicários e todas as coisas. O milênio continua com tudo isso, tá bom? Quem pode ler para a gente? Vou ler. Assim como o alicerce físico do templo de Salt Lake precisava ser forte o bastante para suportar desastres naturais, nosso alicerce espiritual também precisa ser sólido. Desse modo, quando os terremotos da vida nos abalarem, poderemos
Às vezes a gente pode o quê? A gente pode cair, a gente pode ficar firme. Então, Márcia, como você leu, quais são algumas coisas que nós podemos fazer em nossas vidas para que a gente não caia, né? Para que a gente perdure, para que a gente possa, como os alicerces do templo, quais são algumas coisas que você acredita que nós temos que estar colocando hoje na nossa vida para que os nossos alicerces estejam firmes? Bom, eu vou falar então, já que a Márcia não escutou. Uma das coisas, as coisas básicas e bem simples, né? Não faltar oração, estudo das escrituras e estar A gente vai ver preparado, isso no próximo ponto. e Pode estar falar. preparado para estar digno de entrar sempre no templo. Isso aí, obrigado, presidente. Tá bom? É exatamente o que a gente tinha visto, né, no primeiro tópico, né, que a gente estava, que falava sobre os templos, né? A gente, mesmo que a gente não está ainda ao templo, né, a gente tem que estar preparado para estar nele. Então, tem até uma passagem aqui, eu acho que eu não tinha lido. Para aqueles tempos difíceis, ele era mestre em construir defesa para proteger seu povo. As estratégias dele forneciam uma poderosa parábola para muitas maneiras que os pais podiam construir um filtro interno impenetrável para seus filhos. Essa parte aqui, gente, eu tirei, que era exatamente também o profeta tinha falado para os jovens, tá? É um discurso dos jovens para os pais. É muito bom se vocês depois entrarem, tá, na internet, tá lá, de como os pais ajudar os filhos, né, a resistir, tá, à internet, às escolhas, tá bom? É colocar filtro na vida dos seus filhos. Então, o Moroni, do mesmo jeito que ele fortificava, a gente pode fortificar nossa família e também no meio dos nossos filhos, né, de nosso marido, da esposa, tá bom? Nós podemos colocar, ter a oportunidade de ajudar, tá? Todos nós temos alguma falha, todos nós precisamos mudar nossa vida em alguma coisa, né? Então, hoje, como a Escritura diz, hoje é o dia que nós temos de nos preparar para encontrar Deus. O que eu estou fazendo? O que eu, Cristiane, estou fazendo para que eu possa encontrar Deus amanhã? Né? Eu estou centralizando minha vida na vida dele. Eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar, né, na minha vida. Eu estou servindo de todo o coração, poder, mente e força nos meus chamados na igreja. Eu estou abençoando a minha família. Eu estou sendo uma boa amiga, né? Eu estou sendo uma boa cidadã brasileira, né? Então, é muita coisa que a gente pode parar e pensar, tá bom? E uma das coisas que eu aprendi com o profeta é sobre gratidão, né? Nós temos que aprender a ser muito grato, né? E esse é a gratidão, a gente vai falar agora no último tópico, tá bom? E a gente vai ver algumas outras coisas que a gente pode fazer para esse terceiro tópico aqui. Quem pode ler para a gente? Princípio número 3. Nunca parar de se preparar. Isso. Então, digamos, a gente já construiu fortes, a gente já cavou ao redor, já colocamos bastante soldados protegendo, a gente está fortificando o nosso lar de uma forma, procurando estratégia para que a gente possa estar sempre, ser digno de portar uma recomendação do templo, de ter nossa família para a eternidade, fazendo nossa história da família. Eu estou fortificando minha família de uma forma que eu preciso, né? A gente viu que a gente já criou algumas estratégias de como a gente pode fazer com o nosso lar. Vamos colocar essa aula e aplicar depois ela dentro do meu lar. Como eu posso ser o Capitão Moroni? Vamos pensar essa semana que cada uma de nós somos Capitão Moroni dentro do nosso lar. O que eu posso fazer para fortificar o meu lar? E com o terceiro, ele fala que depois que a gente achar, já está tudo forte, eu vou desistir? Não. Moroni, ele nunca deixava que o inimigo pegasse ele, né, desprevenido. Ele sempre estava um passo na frente, porque ele sempre estava preparado. Ele não deixava, porque agora eu estou forte, porque muito o que acontece com a gente, eu já estou forte nisso, eu não vou fazer. Vocês entendem a escritura que diz que quando Paulo ele fala
que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Quando estamos fortes, estamos fracos. É porque a gente não pode desistir, né? Agora a gente está preparado, a gente não pode desistir. Temos que continuar trabalhando, né? Fazendo a nossa parte. Né? Não podemos deixar cair. Então, vamos ver algumas coisas que nós podemos fazer, né? Para que a gente possa continuar, né, trabalhando, né, fortificando, para que Satanás ele não tenha poder sobre nós. Então, algumas das coisas vocês tinham falado antes, tá bom? Então, uma das coisas, né, que é nos pedido todo ano, né, que a gente leia o livro de Mórmon. Vocês sabem, Elaise, fala pra gente, por que é importante ler o livro de Mórmon todo ano? Então, Cris, eu achei interessante você ter me perguntado isso diretamente, né? Porque eu estava estudando agora há pouco Doutrina e Convênios e eu estava sentindo falta do livro de Mórmon, né? Então, eu estava pensando assim, não vou ter que encaixar agora aqui um horário dos estudos para voltar a ler o livro de Mórmon esse ano, né? Que eu ainda não comecei. É interessante que a gente sente falta disso, né? Mesmo tendo lido ano passado, a gente sente a falta, né? Então, é o livro que mais nos aproxima, né, de Jesus Cristo. Nele fala sobre os convênios que nós precisamos fazer e as experiências, né? Os ensinamentos contidos nesse livro é algo que todo membro da igreja ele precisa estar regularmente estudando, regularmente relembrando, é aquilo que vai realmente nos fortalecer, né? Que vai realmente nos ajudar espiritualmente, nos fortificar mesmo, como membros da igreja. É o livro de Mórmon, os ensinamentos contidos no livro de Mórmon. E mesmo estudando Doutrina e Convênios, né? Ele vai falar sobre como foi esse processo, né, de trazer o livro de Mórmon para nós, como a gente está vendo aí nesse início de estudo do Vem Segue-me, né? Então, é onde deve estar realmente o nosso foco, né? Obrigado, Elaise. E realmente, né? Eu venho Segue-me esse ano, vem com Doutrina em Convênio e está sendo muito especial. Gente, eu tenho aprendido tanto, porque eu tenho assistido outras aulas, né, do Vem Segue-me, tanto com o Lucas, como tem um outro irmão que é daqui do Brasil, mas mora nos Estados Unidos, e ele já é um senhorzinho. E as aulas dele é muito especial, muito espírito. Assim, eu aprendi muito sobre a importância do livro de Mórmon. Por que a gente tem que ler, né? É exatamente o que ela falou, a gente sente falta dele. Ele testifica do Evangelho, ele nos aproxima de Deus e de Jesus Cristo. Ele tem esse doce espírito, né, que testifica dentro de nós do Evangelho. Acho que Dorival hoje até discussão era sobre ter um testemunho e ser convertido, né? Às vezes a gente tem um testemunho. Eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, mas ele está na mesinha de estudo lá e eu não tiro nem a poeira dele. Mas quando eu leio todos os dias, eu estou convertida ao livro de Mórmon. Eu estou convertida que ali é a história de Cristo, que ele testifica e ele nos ajuda e ele nos guia, que eu vou ter mais espírito no meu dia, que eu vou ter receber revelação de Deus. Uma das coisas que a Márcia falou no começo, né? Que o profeta ele ensinou que a gente tem que buscar a revelação de Deus, né? Para que a gente possa ser guiado, né? Nesses momentos de adversidade. Eu aprendi com o Vem Segue-me esse ano, né? Com as aulas desse irmão, André, que ele falou que para mim receber revelação do Senhor é preciso que eu faça a oração, é preciso que eu leia as escrituras e aí o Senhor fala com a gente, tá bom? Muitas vezes não vai ser lendo o livro, né? Mas vai ser tocando na nossa vida. É alguma coisa que vai acontecer e eu vou estar em sintonia com o Espírito, eu vou sentir, eu vou saber que essas coisas são verdadeiras. E que a revelação vem para aquilo que eu necessito. Muitas vezes eu estou orando e pedindo alguma coisa que não é aquilo que o Senhor quer, né? Ou não é importante para mim. Até o irmão contou que ele queria ter a visão do livro da árvore da vida e ele orava, até que um dia, depois de anos e anos de igreja, convertido ao Evangelho, convertido ao livro de Mórmon, ele teve a revelação que ele precisava. O sentimento veio e falou para ele: já tivesse tanta revelação recebida para a sua vida, da sua família, isso que é importante, né? Então, é importante que a gente leia
para que a gente receba a revelação, para que a gente esteja em sintonia com o Espírito, tá bom? Então é por isso que é tão importante ler o livro de Mórmon, mesmo que eu estou estudando Doutrina e Convênio sobre ele. Agora a gente vai ter mais amor ainda, porque eu estou vendo o sacrifício de quantas pessoas se sacrificaram para que o livro de Mórmon chegasse nas nossas mãos. Sangue de pessoas valiosas, né? Realmente deram sua vida para que ele estivesse aqui, ou doaram tudo que eles possuíam, tá bom? Então, para que a gente não caia, né? Não baixe resistência, que a gente não deixe, né, os fortes, né, que protege a nossa família, nosso lar e o nosso testemunho, é lendo o livro de Mórmon também, tá bom? Outra coisa é exercendo fé no Salvador Jesus Cristo. Quando a gente tem fé nele e acredita no amor que ele tem por nós, né? Dele ter dado a sua vida, ser grato, gente, ser grato de verdade, ser grato a Deus por todas as coisas que ele nos dá. Até esse irmão, ele desafiou a gente essa semana de escrever 100 coisas num caderno, 100 coisas que eu sou gratas ao Senhor, né? E quando a gente fizesse isso, a gente vai ver que a gente tem muito mais coisas a ser grato, porque as 10 primeiras coisas é muito fácil a gente ser grata, mas descobrir 100 coisas que a gente é grata do Senhor, tá? Então é a gente acreditar nele, é ter fé nele. Fé produz milagre. Os milagres só acontecem em nossas vidas quando a fé ela tá lá, tá bom? Então o Salvador ele sempre disse: tudo é possível para o que crê. Eu posso dizer que todas as bênçãos que eu recebo em minha vida é quando eu pratico a fé. É quando eu exerço a fé no máximo no Salvador, né? Eu sei que Deus ele sabe, né? Aonde nós temos que melhorar a cada dia. Então, ele é o nosso Salvador, né? E ele vai vir, a gente está vendo que está vendo uma preparação para a segunda vinda do Senhor, né? Ele está às portas, né? E a gente tem que começar a acreditar nisso, né? E a trabalhar para que essas coisas que a gente preparar para a segunda vinda dele, tá bom? Então, tem outra passagem aqui que eu gostaria que alguém pudesse ler para a gente. Alguma irmã que está aí que pode ler para a gente? Posso ler? Pode. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Uhum. Então, a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Quais são essas armaduras, né? Que é o terceiro tópico aí, para que a gente não caia, né? Para que a gente não baixe a guarda, que a gente pode se revestir, Carmen. Então, eu aqui em casa, eu não deixo de ler o livro de Mórmon um dia sequer. Todos os dias, de manhã cedo, eu levanto bem cedinho, eu e o Luiz, para tomar chimarrão, e eu leio de Mórmon. Eu já estou em quarto nef de novo. Quando acaba, eu começo a ler de novo. Eu acho que isso é uma das formas. Eu também assisto as mesmas aulas que você falou ainda e assisto mais uma aula que é do irmão Vanderlei, que Eu fala assisto todos ele os dias também, também. todo dia. Eu assisto e ainda mando para os meus amigos, esse do Vanderlei. É muito... As aulas deles são muito boas. A do Lucas, então, nem se fala. São tudo aulas que edificam. A do senhorzinho lá que você falou também é muito boa. E tem mais dois que é dos Estados Unidos que também dão aula. Nossa, perfeito também. Eu amo essas aulas e eu não perco por nada. Então, eu assisto todas essas aulas. Outra coisa é a oração, né? Porque eu acho que se você não fizer oração, eu acho que, sei lá, o dia não fica bom. Então, eu já levanto da cama, a primeira coisa que eu faço é dobrar meu joelho e já orar ao Senhor. Depois, na alimentação, durante o dia, é cantando hino, que eu sei que o hino é uma oração ao Senhor, né? Quando eu faço jejum, eu estou me fortificando. Existem muitas coisas para a gente se fortificar. E todo domingo a capela e renovar os convênios que eu fiz com o Senhor também é uma das coisas que me fortificam, que também não vão deixar com que o inimigo me tente. E quando eu conheço as escrituras, quando a gente vê alguma coisa que está escrito errado, o que estão falando, você na hora você fala, não, isso não é do Senhor. Porque na hora vem aquele sentimento que nos avisa, não, isso não é do Senhor, né? Então você fica sabendo. Então eu acho que é dessa forma que a gente vai se fortalecendo, é a gente mesmo buscando fazer aquelas coisas que o Senhor nos pede, né? Eu acho que é isso. Isso aí, obrigado, Carmen. É exatamente isso.
é nos alimentando espiritualmente. Quando a gente está forte, a gente vai poder realmente fortificar outro. Outra escritura que o Dorival até usou na dele, né? Quando estamos fracos, estamos fortes. Quando nos converter, confirma nosso irmão. A gente só consegue converter alguém quando a gente é convertido. A gente só consegue ajudar alguém a ser convertido se a gente está convertido. E para encerrar, eu vou terminar aqui a parte falando com as palavras do profeta, tá bom? Colocando realmente o que o profeta ele falou, tá? Eu não vou conseguir passar com minhas palavras para encerrar, que ele fala sobre a fé, né, e o amor que ele tem pelas mulheres. Eu amo esse profeta porque realmente ele dá um grande ênfase para nós mulheres, né? Ele realmente mostra para gente que o evangelho precisa da gente, né? Até que ele repetiu, né, que se as mulheres elas não forem, não tiverem, como que foi, se elas perderem a virtude dela, né, elas não podem, o mundo está perdido, tá bom? E tem uma parte aqui que ele fala: queridas irmãs, vocês são especializadas em criar lugares e edifícios para si mesma e para aqueles a quem amam. Além disso, vocês têm uma investidura divina que lhe capacita a edificar a fé das outras pessoas de maneira convincente. E vocês nunca param, jamais demonstraram isso mais de uma vez esse ano. Por favor, continuem a sua vigilância para salvaguardar seu lar. Isso instalar fé no coração dos seus entes queridos. Vai cultivar recompensa para muitas gerações. Minhas queridas irmãs, temo tanto aguardado ansiosamente. O Senhor as colocou aqui e agora, porque sabia que vocês teriam a capacidade de lidar com as complexidades da última parte dos últimos dias. Ele sabia que você compreenderia a grandiosidade de sua obra e ficaria ansiosa para ajudá-lo a realizar. Não estou dizendo que o futuro será fácil, mas lhe prometo que será grandioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a preparar para ser instruída nas mãos do Senhor. Minhas queridas irmãs, não vamos apenas suportar esse período, vamos abraçar o futuro com fé. Tempos tumultuosos são oportunidades de florescermos espiritualmente. São uma época na qual nossa influência pode ser muito mais iniciativa do que temos de calmaria. Prometo que, ao criarem lugares de defesa, prepararem seu espírito para ser fiel a Deus e nunca pararem de preparar, Deus vai abençoá-la. Ele vai nos livrar de si de tal modo que nos encherá a alma de paz e nos considerará grande fé e fará com que tenhamos esperança nele para nossa libertação. Ao se preparar para abraçar o futuro com fé, essa promessa será sua. Disso presto meu testemunho com minha experiência, com minha expressão de amor por vocês e minha confiança em vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Né? Então, o profeta ele deixa essa grande bênção, né, para nós. Se nós continuarmos a trabalhar nessa obra, nós somos escolhidas, né? Nós somos as mulheres escolhidas para estar ajudando, né, na segunda vinda do Salvador. Vocês, mães, estão tendo o privilégio de trazer os filhos do Pai Celestial que vão estar travando a última batalha. Né? Nós, líderes, temos o privilégio de estar trabalhando, né, umas com as outras, trabalhando com os jovens, com as crianças, e preparando realmente para a segunda vinda do Salvador. Sou grata realmente pelo amor do Pai Celestial por nós, né? Por realmente ter nos preparado para viver nesses últimos dias. Sou grata por poder participar dessa obra grandiosa na qual o Senhor está fazendo hoje. Que possamos ser mais perseverantes, que possamos fortificar mais, descobrir as partes que estamos fracos para nos tornar fortes. E o Senhor, Ele promete que se nós fizermos todas essas coisas, Ele vai estar conosco constantemente em nossas vidas. E eu sei realmente que essas coisas são verdadeiras. Sou grata pelo profeta que temos, que nos ama e sempre está nos
ajudando e nos guiando. Eu sempre gosto de lembrar da promessa que ele disse, que se nós formos fiéis, o Senhor nos protegerá, e é nisso que eu sempre penso nessa época de pandemia, que eu tenho que ser mais fiel para que eu possa ser protegida, a mim e minha família e as pessoas que eu amo. Eu sei realmente que essas coisas são verdadeiras. Sou grata pelo Pai Celestial e pelo amor que Ele tem por cada uma de nós. E essa aula que eu compartilho nessa noite, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.